Essa você conhece. Essa música é sensacional. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Vamos bater palma. Vamos lá. Tá maravilhoso. Diga assim, ó: Jesus, enalteça o seu nome. eu quero ser igual a ti. Quero amar o que tu amas. Quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. Um coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Jesus, eu quero ser igual a ti. Quero amar o que tu amas. Quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. Um coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser como Jesus, declare, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus.
como Jesus. Santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Glória a Deus, aleluia! Deus é muito bom. Queridos, nós temos clamado por isso, nós queremos ser santo como Ele é santo, nós queremos ser simples como Ele é simples, e por isso nós temos visto vidas sendo transformadas. Semana após semana você tem visto testemunhos que têm impactado vidas, e nessa noite, ao mesmo tempo em que você senta e também vai dar uma salva de palmas após eu apresentar o nome da pessoa, nós vamos receber a nossa discípula amada, minha e da minha esposa, Bruna Pantoja, para dar o seu testemunho. Venha, Bruna. Você pode sentar. Boa noite. Eu sou uma filha amada de Deus e me chamo Bruna. Antes de conhecer a Cristo, eu era uma garota que amava dançar todos os ritmos musicais, mas principalmente funk. Chamava palavrões, não confiava facilmente nas pessoas e era difícil em demonstrar afeto. Nunca pensei que minha vida poderia mudar. Foi quando, no meu segundo ano do ensino médio, conheci um rapaz com quem me relacionei. Nós professávamos fés distintas e isso não era um problema para mim. Assim, após quase 2 anos desse relacionamento, fui convidada a conhecer a igreja dele, a AD Pedreira. E depois convidada a conhecer e visitar uma célula de moças. E eu aceitei. Nesses lugares tinha algo diferente, que eu nunca havia conhecido. E nesses lugares conheci garotas legais, as quais fui fazendo amizades. A cada dia gostava mais desse ambiente diferente. Até que um dia, quando cheguei em casa da célula, que tinha ido com um presente, era uma Bíblia. Minha mãe não gostou. Desde então começou a reclamar e me questionar sobre essa minha proximidade com esse mundo diferente. Então, chegaram os dias da conferência, na Contramão do Mundo, onde participei. E nesses dias parecia que as ministrações eram todas para mim. Isso fez haver um conflito muito grande em meu coração. E por isso, no último dia da conferência, eu não queria ir, porque seria o dia onde o pregador, que veio de fora, iria falar de como conheceu a Deus. Eu sabia que se fosse, minha vida mudaria totalmente, e isso implicaria em muitas lutas pela frente, e eu não queria enfrentar isso. Mas Deus já havia preparado algo, e eu acabei indo. Quando cheguei na igreja, ficava repetindo: quando vierem com aquele negócio de ir lá na frente aceitar a Jesus, eu não vou. Quando chegou no fim da palavra, eu ainda repeti a mesma frase no meu interior. E chegou a hora. Ele havia perguntado e no início ainda relutava. Mas quando dei por mim, já estava lá na frente, de joelhos aos prantos. E aquele momento foi tão tremendo e feliz. Senti uma paz incrível que não sabia explicar. Mas eu sabia que haveria lutas e elas começariam assim que cheguei em casa. Minha mãe estava aborrecida e não queria que fosse mais nada a referente à igreja. Eu não tive coragem de contar que tinha aceitado a Cristo. Esperei uns dias para contar, até que finalmente eu contei. E o resultado foi o que eu esperava. Ela se revoltou. Então não sabia que daquele dia em diante as coisas iriam piorar. Ela me proibiu de frequentar qualquer coisa da igreja, de qualquer igreja evangélica. Não aceitou de forma alguma e disse que não adiantaria eu fazer qualquer coisa, teria que aceitar. Eu não sabia ao bem o que fazer,
Então questionei os porquês, mas nada adiantava, tinha que obedecer. E os dias foram passando, e como eu não podia ir à igreja ou célula, lia a Bíblia, assistia pregações, ouvia músicas. Mas até isso incomodava ela, e ela me proibiu também de assistir pregações, assistir boas novas, ouvir músicas no som de casa, até de orar quando ela estava em casa, porque aquela era a casa dela, e eu tinha que seguir as regras dela. E com isso o tempo passou e já tinha quase 1 ano dessas proibições. Nesse período eu cheguei a fugir, 1 hora ou outra para ir à célula e ao culto. Isso me consumia tanto, tirava muitas vezes minhas forças, tantos choros, e eu não entendia o porquê. Poxa, eu não estava fazendo nada de errado. E um belo dia, minha mãe descobriu que havia ido algumas vezes à célula e ficou muito revoltada. E isso a levou a fazer coisas que eu nunca imaginei que pudesse fazer. Ela foi ao meu trabalho, trabalhava como menor aprendiz. E fez um escândalo, tomou meu celular e me esperou até a saída. Chegou em casa, ela havia tirado todo e qualquer tipo de comunicação que existia. Telefone fixo, computador, televisão, internet. E me deixou trancada em casa. Ela gritava: eu fui lá no IF trancar tua matrícula. Vou tirar desse trabalho. Porque tu só vai sair dessa casa quando parar com essa loucura de querer ser evangélica. E depois disso ela saiu com meu pai para ir na casa de um amigo, falar para ele me deixar em paz. Eu fiquei transtornada e me senti sozinha. Por diversos momentos nesse dia eu pensei em me matar. Cheguei à cozinha, pegar uma faca para cortar os pulsos, mas não tive coragem. Então fui, peguei vários remédios aleatórios para engolir, mas na hora também não tive coragem. Então eu me joguei no chão e comecei a chorar compulsivamente, questionando Deus por que tinha que passar por tudo aquilo. Eu não tinha para quem correr. Então peguei a Bíblia e Deus, com seu amor, me levou a uma passagem. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fica contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão da sua própria família. Quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Mateus 10, 34 a 37. E eu, em prantos, disse a ele que não desistiria, mesmo em meio a tudo aquilo. No outro dia, minha mãe estava mais calma e já pude sair, ir ao trabalho e à aula. Após alguns dias, as coisas permaneceriam as mesmas e aquilo me afligia tanto. Mas eu sabia que tinha que esperar, não sabia explicar, só sabia que eram necessárias todas aquelas coisas. E já havia passado quase 1 ano e meio. Então, falei a Deus que eu precisava de uma atitude. E lá fui eu. Resolvi conversar sério com meus pais. Preparei todo o ambiente. Em um certo sábado, no início de 2013, pela noite, assistimos o filme Corajosos. E após eles, conversamos e eu falei tudo o que sentia. Falei como havia conhecido a Deus de fato e de que isso me fazia muito feliz. E no fim da conversa, meus pais permitiram que eu congregasse. E aquele dia terminava radiante para mim. Mas no dia seguinte, que era um domingo, o qual eu pensei que iria à igreja adorar a Deus tranquilamente, mas isso não aconteceu. Havia saído pela manhã com meu pai e quando voltei no início da tarde, minha mãe havia surtado novamente e não queria mais deixar eu ir. Ela voltou com todas as proibições e aquilo me foi afligindo tanto que eu não tinha mais forças para lutar. Então, surgiu uma dor na nuca terrível. E ela só ocorria quando sabia que voltaria para casa. Eu poderia estar em qualquer lugar. E ela não aparecia. Mas só eu ir para casa ela vinha. E a cada dia essa dor ia ficando mais forte. Até que um dia, antes do Dia das Mães do ano de 2013, eu fiquei muito doente. Era uma febre muito alta, meu corpo estava todo dolorido. A dor da nuca era mais forte. Eu mal conseguia andar. Então, meu pai disse que me levaria à emergência, porque estava em um estado muito deplorável. E foi quando desci as escadas para ir ao médico, me sentindo muito mal. Minha mãe pediu para que sentasse à mesa, que ela queria falar comigo antes de ir ao médico.
E ela começou. E eu me esforçando para entender, porque as dores estavam muito fortes. Então, foi quando ela disse: minha filha, eu queria te pedir perdão por todas as coisas que eu fiz. Eu estou vendo o seu estado e eu vi que isso tudo te afetou demais. E eu não quero te perder. A partir de agora, você pode seguir com a sua vida, congregar onde quiser, seja o que quiser. Eu só quero que seja feliz. E eu, com toda aquela dor, não havia entendido aquilo. Na verdade, não estava acreditando. Pensava estar delirando por conta da febre. Foi só na emergência, depois de medicada, que pensei que tudo havia ocorrido na cozinha com a minha mãe naquele dia e caí em mim. E eu fiquei muito feliz, mas fiquei com o pé atrás de ela retroceder. Então disse para mim mesma: eu só vou acreditar de fato quando for sábado para a célula e ela não fazer nada. Os dias passaram, chegou o sábado. Mesmo com os lábios estourados devido à medicação, eu me arrumei e disse: mãe, estou indo para a célula. E a reação dela? Ela não fez nada. Disse ainda: vá com Deus. Desde então, nunca mais meus pais se opuseram ou impediram de seguir a Cristo. Meus pais ainda não conhecem a Cristo, mas minha casa está transformada do que foi um dia. Hoje, meus pais abrem as portas da casa para comunhões, reuniões de célula, festa, entre tantos outros de eventos da minha supervisão. Além de pedirem que eu ore em reuniões chaves da família e muitas vezes ainda me emprestarem um carro para fazer algo para Deus. Na nossa vida, tudo há um tempo certo e um propósito. Independente das oposições, sirva a Deus em todo o tempo e experimente o melhor da vida. Glória a Deus. Eu não sei quantas oposições você enfrentou ao longo da sua vida para servir ao Senhor, mas permaneça firme, permaneça forte. Eu queria que ficasse de pé agora as pessoas que são fruto do trabalho daquilo que Deus tem operado através da vida da Bruna. Eu queria que vocês ficassem de pé. As discípulas da discípula dela também. Olha só, hoje a Bruna é supervisora de 3 células e muitas vidas têm sido impactadas, e daqui para o final do ano ela será certamente uma supervisora de 6 células e já terá muito mais gente agregando junto com ela. Dê mais uma forte salva de palmas ao Senhor. Eu não sei qual foi o motivo de oração que você colocou aqui para que nós viéssemos apresentar, mas talvez nós tenhamos pessoas aqui nessa noite que encontram a mesma realidade. Meu testemunho não difere muito da Bruna na reação da minha família. E eu sei que talvez muitos de vocês ainda estão receosos em tomar uma decisão para Jesus por causa do que os outros vão falar. A Bruna pode lhe garantir, eu posso lhe garantir, e todos aqueles que enfrentam oposição para servir a Deus podem garantir que não existe decisão mais preciosa que se possa tomar na vida do que seguir a Jesus e realmente crer nele e viver para ele de todo o coração. Eu quero orar por você, eu quero orar por aquilo que as pessoas pediram para que Deus viesse interferir. Eu creio, querido, que Deus é um Deus que opera milagre. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Todos nós aqui somos justificados em Cristo, aqueles que são nova criatura. E por isso nós declaramos agora que aquilo que você colocou diante de Deus vai tornar-se realidade. Já se tornou uma realidade, já é, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ore comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse testemunho tão precioso, Senhor. Bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por causa de mim. O Senhor nos trouxe esse entendimento e hoje eu posso ver na vida da Bruna, na vida de tantas outras pessoas, na minha vida, as bem-aventuranças de eu ser um filho, uma filha amada do Senhor. Pai, nós cremos que assim como o Senhor operou o sobrenatural na vida da tua filha, assim como o Senhor rompeu, assim como o Senhor fez com que as barreiras caíssem por terra, nós declaramos, Senhor, que tudo aquilo que está alinhado com o teu coração, que foi apresentado pela tua igreja, por esse povo que pede ao Senhor um favor, nós declaramos que tudo cairá por terra na autoridade do teu nome, que tudo aquilo, Deus, que tem empatado o mover, o propósito, a tua vontade se cumprindo nessa
nessas vidas. Nós declaramos nessa hora, como tua igreja, com a autoridade que está revestida em nossas vidas, pela pessoa do Espírito Santo, que todas as coisas que têm se colocado em atrapalho, para que o milagre venha, para que as portas se abram, todas essas coisas estão perdendo lugar nessa hora, e o novo do Senhor, e o milagre do Senhor, e a operação do sobrenatural, e a nova vida, e as novas perspectivas, e a mudança já chegaram, em nome de Jesus. Dê glória a Deus, bata uma forte salva de palmas, faça o que você quiser fazer. Amém. João, pode projetar, por favor. Queridos, nós estamos numa série de mensagens chamado Atualize, F5 na verdade, né? F5 é um comando que você aperta no teclado, e quando você aperta no teclado F5, você está dizendo para ele, atualize. O Senhor, ao longo desses dias, Ele tem feito isso, Ele tem apertado no F5 da nossa vida, e nós temos sido renovados, e nessa noite eu quero trazer uma palavra para você, que no início pode parecer até um assunto teológico, mas no final das contas você vai ver que diz totalmente respeito à minha e à sua vida. Vamos lá, atualize a aliança. Pode passar a próxima, João. Qual a simbologia das alianças? Quem é casado, dá um tchauzinho para mim. Quem é casado? Olha só. O que significa a aliança que você usa, meu querido e minha querida? No meu ponto de vista, de acordo com aquilo que nós experimentamos através da palavra e através daquilo que nós confirmamos numa aliança de casamento, eu entendo que a aliança é um pacto entre duas ou mais pessoas. Eu também entendo que a aliança é um compromisso a ser honrado por aqueles que firmaram. Então nós estamos falando agora sobre compromisso. Nós estamos falando sobre um pacto. Não esqueça disso. Quando você casou, você fez o que diante do altar? Você fez um pacto, você firmou um compromisso. Lembra? Na saúde e no quê? Na riqueza. Até que o quê? Então, se você conhecer alguém que quer divorciar, pergunta se ela quer morrer. Porque a aliança do casamento é até que a morte os separe. Porque a aliança é um compromisso que deve ser honrado por ambas as partes. O conceito de aliança. A aliança é um dos temas mais importantes da teologia bíblica. Quando você lê a Bíblia, você vê a aliança que Deus fez com Abraão, você vê a aliança que Deus fez com Noé, você vê a aliança que Deus fez com Davi, você vê a nova aliança através da vida de Jesus Cristo, você vê em diversas situações. Aparecem em momentos cruciais em toda a Bíblia, revelando o compromisso de Deus para com o homem. Aí está escrito Noé, Abraão, Moisés e Davi. Substitui perfeitamente a palavra testamento. Você está com a sua Bíblia? Em quantas partes ela se divide? As duas partes maiores chamam-se o quê? Ah, olha só, rapaz, está fraco o negócio. A primeira parte é o quê? É o antigo. E a segunda? Maravilha. A palavra aliança, ela pode ser substituída ou ela pode substituir perfeitamente a palavra testamento. Então a minha e a sua Bíblia é dividida na antiga aliança e na nova aliança. Nós vamos já conversar. A antiga aliança está toda baseada nas leis estabelecidas por Deus, por intermédio de Moisés. Eu fico assim tentado em perguntar para você quem já leu o Êxodo, mas eu acho que a resposta vai ser mais quem viu 10 mandamentos. Você viu 10 mandamentos? Viu? Você viu aquela parte lá das tábuas de Moisés, da lei que foi estabelecida? Você lembra disso? Você leu na Bíblia? Se você leu, melhor ainda, que você está pegando a fonte certa. Você lembra que houve um conjunto de regulamentações para a vida em sociedade, para a vida de relacionamento com Deus, com o irmão. E hoje, a base legal, a base das leis de boa parte das nações desse planeta são baseados naquilo que Deus entregou lá para Moisés. Sabia disso? Então, Deus ele entregou algo precioso nas mãos de Moisés. A antiga aliança possui um conteúdo profundo para instrução e edificação. A Bíblia fala em 2 Timóteo 3, 16, 17 que toda a Escritura ela tem a capacidade de trazer instrução e edificação à minha e à sua vida.
aponta para o plano de redenção estabelecido posteriormente pelo Messias. Você lembra o que aconteceu logo em seguida, quando Adão e Eva pecaram? Aconteceu uma situação que Deus falou que alguém iria esmagar a cabeça daquela serpente, que foi a pessoa responsável por trazer toda aquela destruição que viria sobre a terra por causa do pecado que entrou. E justamente estava falando sobre o Messias. A antiga aliança é a sombra dos benefícios que estavam por vir. Hebreus 10:11 diz isso. Eu não sei quando você se lembra, mas se você ainda não teve uma experiência de ler a Bíblia, ou você que já leu, você lembra que as pessoas sempre sugerem: comece lendo a Bíblia por onde? Pelo Novo Testamento. Porque a palavra de Deus deixa claro que o antigo é a sombra. Imagina só, você me conhece, mas você não está me vendo, mas devido às luzes que nós temos aqui, você vê uma perninha andando meio torta para lá e para cá, um corpo exuberante na sombra, e você olha e diz assim: não sei de quem é essa sombra, porque eu não conheço essa pessoa. Mas se você me conhece, só o fato de você ver a sombra da feição, do formato do meu rosto, você vai dizer: ah, é o Davidson. É isso que a palavra de Deus está nos falando. O Antigo Testamento, ele é a sombra daquilo que era o Novo, ou seja, ele revela algo que foi falado anteriormente. Então, por isso que é tão importante a gente primeiro conhecer quem é o objeto principal e depois conhecer quem é a sombra. Eu acredito que você é uma pessoa que já leu a Bíblia ou conhece pelo menos em parte ela. E eu queria lhe convidar a dar uma passeada rápida. Eu queria que você lembrasse o livro de Gênesis, basicamente. Como você pode entender que o Antigo Testamento é a sombra do Novo? Você já ouviu falar de Jesus? Já? Você já ouviu aquela frase, só Jesus salva? Já ouviu isso? Você sempre lembra da figura de Jesus como alguém que é o autor e consumador da nossa fé, né? Aquele que pagou o preço pela nossa salvação. Quando você olha lá para Gênesis, você já vê Jesus. Quando você vê uma situação onde o mundo estava passando um tempo caótico, as pessoas não queriam mais saber de Deus, e Deus olhou para um cara chamado Noé e disse assim: Noé, construa uma arca e você vai colocar a sua família, uns bichinhos dentro também, e vai vir um grande dilúvio sobre a terra e eu vou salvar a sua família. Você acredita que hoje nós estamos vivendo em tempos, estamos vivendo num mundo tão caótico como o mundo que Noé vivia? Sim ou não? As pessoas não querem saber de Deus, mas uma arca está pronta para que todo aquele que entrar nela esteja salvo. E essa arca se chama Jesus Cristo. Além disso, você vê logo um pouquinho depois na vida de Abraão, ele tendo um filho queridíssimo, um filho que ele amava, anelava, um filho que realmente era precioso demais. E Deus vai lá e diz para ele o seguinte: Abraão, sacrifica Isaque. Meu pai, já pensaram que loucura dar aquele filho tão precioso? Existe alguém que deu um filho preciosíssimo pela minha e pela sua vida, em obediência a um propósito, e por isso hoje nós somos salvos. Quem é o filho que foi entregue? Jesus Cristo. Depois disso, quando Isaque sai daquela situação, onde nós podemos considerar que ele ressuscitou, porque Abraão já tinha matado o filho dele no coração. Depois que ele sai dali, Abraão chega com um servo e diz o seguinte: meu servo querido, você vai até tal terra e você vai preparar, trazer a noiva para o meu filho Isaque. Quantos aqui são servos e servas de Deus? Diga amém. O Senhor nos chamou para que nós preparássemos, adornássemos, para que nós conduzíssemos quem para Jesus? A sua noiva. Nós vemos na palavra de Deus diversas vezes, em diversas situações, que a sombra de Cristo está sendo projetada nas palavras do Antigo Testamento. Além disso, você vê também lá em Gênesis um filho muito amado por seu pai, sendo entregue por seus irmãos, nas mãos de homens maus, e depois de um altíssimo preço pago por ele, trazendo vida a esses irmãos que o abandonaram. Nós lembramos desse cara como José. Mas nós somos filhos de Deus e nós temos um irmão mais velho chamado Jesus Cristo. E ele é aquele que foi entregue por nós e pagou um altíssimo preço. E por causa daquele preço que ele pagou, hoje nós podemos comer na mesa do rei. Porque o Senhor, o nosso Deus, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu falei só de Gênesis, ainda tem muito mais coisa, mas devido ao nosso tempo, eu queria fazer uma pergunta para você. Se a antiga aliança, se o Antigo Testamento é algo tão precioso assim,
Por que então nós precisamos atualizar? Qual é o nome da série? F5, não é? E F5 é atualizar, não é isso? Então por que a gente precisa de uma nova aliança? A nova aliança que nós estamos falando está toda descrita no Novo Testamento, que você tem uma Bíblia preciosa, mas se você nunca leu, nós vamos fazer todo o esforço necessário para você entender agora. A antiga aliança não era perfeita, e por isso ela precisa de ser atualizada. Se você quiser anotar, não está dando para projetar nesse momento, Hebreus capítulo 8, versículos 6 a 7, fala justamente sobre isso. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Anterior a isso, o escritor de Hebreus estava falando sobre a pessoa de Moisés e a pessoa de Abraão. E aí, agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Então Deus ele enxergou que aquela primeira aliança, ela tinha um propósito, mas não era perfeita. E aí, nós vamos para o primeiro ponto basicamente dessa noite, para eu poder lhe afirmar o seguinte: a antiga aliança é a sombra de algo já revelado. Foi o que você ouviu ainda agora. O propósito central dela já foi atingido. Se ela mostrava algo que estava por vir e esse por vir já aconteceu, então o propósito dela já foi alcançado. E a gente vê a revelação do Filho de Deus através das Escrituras. Nós vemos tantos personagens que se assemelham à figura de Cristo, que trazem aquele entendimento do que Cristo fez por nós e faz por nós ainda. Além disso, nós vemos a sombra do fato de que algo teria que acontecer para que recebêssemos a justificação, pois o propósito da lei era mostrar que ninguém conseguiria ser justificado pelo cumprimento da lei. Você sabe como funcionava a lei? Você cumpria 99% da lei, mas se você descumprisse 1%, você tinha quebrado a lei. A lei era algo muito severo, muito sério, algo muito pesado, um fardo muito difícil de carregar. Não havia como existir justificação pela lei. A antiga aliança é a sombra de algo já revelado, e a gente vê isso, como eu acabei de falar, sobre o fato de que ela mostra que a lei não é aquilo que vai produzir a nossa justificação. Gálatas capítulo 3, versículos 11 a 13 diz: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ninguém pode ser justificado pelas suas obras. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou tão caridoso, certamente eu terei o meu lugar no céu. Querido, a Bíblia diz que diante de Deus as nossas obras são trapos de imundícia. E por isso, nós somos justificados pela fé no Filho de Deus. Ele sim cumpriu toda a lei, e quando Deus olha para nós, Ele olha para Cristo, e não simplesmente para o nosso eu, porque nós somos falhos. A nova aliança traz consigo a revelação daquilo que é eterno. Hebreus 7, 26 diz, é de um sumo sacerdote, como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecados, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. O sacerdote, meu irmão, minha irmã, naquela época, ele tinha que entrar num local anualmente e oferecer sacrifícios. Só que aquele sacrifício a todo ano tinha que ser trazido.
Mas em Cristo Jesus nós temos o sacrifício permanente. Quando você ouvir a expressão Cordeiro de Deus, lembre, Cordeiro de Deus é Jesus, porque Ele foi crucificado, Ele foi sacrificado em meu e em seu favor para o perdão dos pecados de todos, não é só do pastor, não é só do coordenador, mas é da pessoa que está lá fora, é daquele que está cheirando um pó agora, é da prostituta que está vendendo o seu corpo, da sua vida, quando você vivia uma vida pecaminosa, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A base da antiga aliança é a lei. Você recebe o que merece. Se você decidir viver pela lei, você vai estar vivendo justamente baseado nas suas obras e dizendo: Deus, eu quero receber segundo aquilo que eu mereço. Você não sabe que maldição você chama sobre a sua vida quando você fala uma coisa dessa. Porque tudo que recebemos pela graça de Deus. Gálatas 3, 1, 7. Paulo está falando aos Gálatas. Ele diz: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé em Deus, e isso lhe foi acreditado, pela fé com a qual receberam a palavra. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são os filhos de Abraão, os herdeiros da promessa. Sabe o que eu vejo hoje, querido? Talvez você não entendeu muita coisa do que eu li, mas eu vou trazer para a realidade de hoje. Quando você começa a olhar para a sua liderança de célula, para o seu ministério, para a sua vida com Deus, e começa a trazer toda aquela carga para cima de você, você começa a dizer: ai, eu não orei tanto, eu não li tanto, eu não fiz tanto, e o meu braço, e a minha força, e o meu jeito de fazer, e a minha capacidade. Sabe o que você está fazendo? Vivendo pela lei. E a lei é isso. Você olha para aquilo e diz: Deus, eu quero que o Senhor retribua a mim segundo aquilo que eu mereço. Ninguém cumpriu a lei a não ser Jesus Cristo. E quando você decide viver pela lei, você quer atrair maldição sobre a sua vida. Você está querendo dizer para Deus: Deus, tudo aquilo que Jesus fez, sabe, cancela, deixa eu viver do jeito antigo, porque essa é a cultura que o mundo prega para mim, porque eu só passo se eu estudar mais do que o outro, porque eu só recebo presente se eu tirar uma nota 10, porque só vai acontecer alguma coisa, Deus só vai me abençoar se eu for o grande merecedor de todas as bênçãos de Deus. Quando você olha para a sua vida e você reconhece que você é uma pessoa que peca, como eu peco, e começa a trazer isso como algo que é uma condição para Deus lhe abençoar, você começa a atrair maldição à sua vida. Queridos, eu tenho 2 filhos, e os meus filhos vivem pela graça no meu relacionamento com eles. Eles sabem que erram, acabaram de sentar na cadeirinha para pensar, quando vê estão correndo e pedem a mesma coisa que estavam fazendo: papai, me dá a baqueta, por favor, que eu quero tocar a bateria. Falei: filho, não está na hora de descansar. Ele entende que não é mérito. Papai, não comeu o almoço direito. Chega lá: papai, me dá um bombom. Queridos, nosso relacionamento com Deus não pode ser baseado nos nossos méritos, na nossa capacidade. Ah, porque eu sou muito isso, sou muito aquilo. Você não sabe a vida desgraçada que eu vivia por causa disso. Eu olhava para a minha vida, eu orava hoje, aí ia orar amanhã, ficava comparando. Poxa, ontem eu orei 15, hoje eu devia orar 20, e amanhã 25. Aí eu deixava de orar, eu dizia: oh, que pecador que eu sou, Deus não vai abençoar meu ministério, e não sei o quê. Você não sabe a vida, o legalismo que eu vivia. E eu sei que muitas pessoas têm vivido isso hoje. Talvez você está aqui hoje à noite só para cumprir uma tabela. Você está pensando aí: eu vou lá só para não ficar com peso na consciência, mas a minha vida é um negócio assim tão, sabe... Eu falho, eu tenho tantos erros, tantos pecados, então Deus não se alegra comigo, Deus não me ama, Deus, as coisas não têm acontecido na minha vida porque eu não mereço, é isso, eu não mereço. Em Cristo Jesus, tudo aquilo que nós precisamos já foi conquistado. Então não diz respeito ao seu merecimento, querido, não diz respeito ao quanto você faz por onde,
Nós somos conduzidos a isso, mas nós temos que aprender a depender da graça de Deus. O mundo lhe induz tanto a isso que às vezes você perde a fé para tanta coisa. Você quer passar a perna nos outros, puxar o tapete para receber a bênção de Deus. Que bênção é essa? Se é bênção, se Deus reservou, Ele vai lhe entregar. Deus preparou algo para nós, Ele tem um plano para cada um de nós, mas só vive no plano dele de fato, aquele que vive pela graça, que vive na dependência dele, que reconhece o quanto é pecador, que reconhece a sua pequenez, mas olha para ele e diz: eu dependo de ti, eu preciso de ti, eu sou falho mesmo, eu sou falho, miserável, pecador, mas o Senhor é tudo em mim, o teu Espírito habita na minha vida, e isso me é suficiente. Na antiga aliança, querido, as pessoas viviam baseadas no mérito, porque se eu não obedecer à lei, eu serei amaldiçoado, e por causa disso eu vou obedecer. Então elas procuravam obedecer justamente com medo de alguma reação, daquilo que aconteceria na vida delas. E você pode ler o Antigo Testamento, a antiga aliança, e você vai ver, o negócio era punk mesmo. Saía rolando cabeça para tudo quanto era lado, quando alguém inventava de andar num caminho torto. Mas depois veio aquele que endireita todos os caminhos. Querido, eu e você somos falhos. Eu sou tão falho quanto você. Eu tenho tantas dificuldades quanto você. Mas sabe o que me faz subir aqui, pegar esse microfone e falar com você? É um negócio chamado amor. Porque o meu Deus não apenas me dá, mas Ele é o amor. E eu obedeço, e eu procuro honrar a palavra dele, as ordenanças dele, não porque tenho medo de ir para o inferno. Eu não converti a Cristo Jesus porque eu estava morrendo de medo de arder no fogo do inferno, mas porque eu queria experimentar a glória de Deus aqui na terra. Se você tem obedecido a Deus apenas pelo peso da consequência que você vai receber, aprenda uma coisa: isso é viver pela lei, e você está traindo maldição à sua vida. Obedeça a Deus, porque você o ama, porque Ele lhe ama, e você não consegue fazer outra coisa que não seja ser grato a Ele, e dizer: eu sei que Tu me amas tanto, que eu não consigo fazer outra coisa que não seja Te obedecer, Te amar, Te honrar. Eu não consigo deixar de orar, porque eu sei que é uma relação com alguém que me ama, que cuida de mim, que zela pela minha vida. Eu não consigo deixar de ler a Tua palavra, porque ela é um mel na minha boca, ela é doce para mim. Nós hoje vivemos uma igreja que quer a todo custo enfiar a goela abaixo a lei na vida das pessoas. Pessoas entram aqui nesse lugar e em tantos outros e recebem uma palavra dura, que você só vai ser alguém se você trocar essa roupa, se você agir assim e fizer assado, e fizer. Sabe quando é que você vai assumir o seu propósito de vida? Quando você se entregar a Cristo Jesus. É só isso, é só isso. Ah, irmão, então quer dizer que você está jogando no lixo aquela passagem que Jesus disse: sede santo como eu sou santo? Não, eu estou lhe dizendo que a única maneira de você viver uma vida em santidade é quando você entender a graça de Deus. Porque mesmo que você vacile, mesmo que você pise na bola, você vai olhar para o Filho de Deus e vai dizer: eu ainda sei que Tu me amas e cuida de mim, e não me ama simplesmente pelo que faço, mas me ama por quem sou, porque eu sou um filho amado de Deus. Quantas pessoas ao longo da semana, que certamente estão aqui nessa nave, sentiram um peso tão grande sobre a sua vida, porque por algum acaso deixaram de praticar alguma coisa que não tem sentido nenhum para elas. Poxa, não tenho orado, irmão, porque realmente perdeu a graça para mim. Isso revela o seu coração, que você só orava porque você entendia que se não orasse ia trazer maldição sobre a sua vida. Ah, irmão, 300 anos que eu não leio a Bíblia, está pegando pó lá. Isso revela que você não entendeu a graça de Deus sobre a sua vida. Ah, como eu vou ler a palavra sendo pecador? Eu leio todo dia e sou pecador. Quer alguma outra alternativa? Como ler a palavra, como buscar a palavra, como conhecer mais a palavra, se você entender que o autor da palavra escreveu uma carta de amor para você, que está escrita nessas páginas aqui. A base da nova aliança é a graça e a misericórdia que estão em Cristo Jesus. Eu recebo de Deus o que eu não mereço, porque eu mereci para o inferno. Você ouviu o que nós falamos agora? Preste atenção. Ó Gálatas insensato, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Lá no final, considerem o exemplo,
Cadê meu pai? Perdi aqui. Deixa eu voltar. Era aqui mesmo. Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Sabe que a palavra de Deus nos fala que Jesus ele carregou a maldição que deveria vir para mim e para a sua vida. Sabe o que você merece? Sabe o que eu mereço? Pelas nossas obras, por quem nós somos, pelo aquilo que nós cometemos aos olhos de Deus, porque todos pecaram, nós merecemos padecer por toda a eternidade no inferno. Mas Deus, com a sua misericórdia, Ele tira aquilo que nós merecemos receber e nos dá algo novo pela sua graça. E por causa disso nós somos felizes, nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós temos confiança naquele que sempre cuidou de nós. Só para nós encerrarmos, a antiga aliança rememora anualmente os nossos pecados. Hebreus capítulo 10, versículos 1 a 4, vai falando justamente sobre isso, sobre a questão de que havia um sacrifício que era feito na antiga aliança anualmente. E olha só o que ele fala: contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. A Bíblia fala que aqueles sacrifícios que eram feitos, eles não tinham o efeito de justificar a vida daqueles que criam, mas era uma lembrança dos pecados a todo ano. Você já pensou, querido, que é todo ano ou quase todo dia você ficar lembrando: poxa, eu fiz isso, né? Fiz aquilo, eu ajo assim, sou tão errado. Ai, minha vida, ó Deus. Você já pensou o que é isso? Isso é a antiga aliança. Sabe para que serve a lei, querido? É para mostrar para mim e para você que pelas nossas obras nós não somos capazes de sermos justificados. E por causa disso, a desobediência a ela sempre vai produzir um peso em nós, que vai estar sempre falando algo na nossa cara, dizendo: tu é um pecador mesmo, tu está todo errado. E é por isso que Jesus veio, para trazer a nova aliança. Porque uma vez que somos convictos que não podemos ser justificados diante de Deus pelas nossas obras, alguém veio e disse: eu vou pagar o preço no seu lugar, porque eu posso fazer o que você não pode. A nova aliança traz santificação, aperfeiçoamento. Em Cristo Jesus a gente vê a nossa vida sendo transformada. O sacrifício dele, sim, trouxe um renovo para nós. A base da antiga aliança era uma relação de mérito. Você será justificado ou condenado por seus atos. Mas a base da nova aliança é uma relação baseada no que Cristo fez. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Fique de pé no seu lugar, para fingir que está acabando. Você já recebeu um prêmio gratuitamente, que você não pagou por ele? Já recebeu? Já? Existe uma coisa interessante nisso. Quando você recebe esse prêmio, você ganhou, alguém pagou, mas geralmente alguém vai pegar o telefone, vai ligar para você e vai dizer assim: diga seu nome, diga, nos 3, 1, 2, 3. Pois é, meu querido, minha querida, olha só, você foi premiado, contemplado, e uma pessoa está lhe dando um presente que é a vida eterna. Só que para que realmente você venha receber isso, é necessário que você apenas o busque, apenas o receba. É por isso que muitas pessoas não conseguem entender o que é o ato de entregar a sua vida a Jesus. Você vai vir receber aquilo que alguém já pagou. Tem coisa melhor do que isso? Querido, vai ter luta? Vai, não viu o testemunho da Bruna? E aí, Bruna, está triste com a tua decisão? Eu também não estou. E você que entregou a vida a Jesus, você está triste com a sua decisão? E você recebeu de graça algo que alguém pagou por você. Mas um dia você teve que tomar uma decisão. Você teve que dar um passo de fé.
Você teve que sair do seu lugar de conforto. E isso é muito bem representado aqui na nave dessa igreja. Você, em alguns minutos, vai poder sair do seu lugar e vir até aqui na frente, para que eu possa dar um abraço em você, essa igreja possa dar um abraço em você e dizer: seja bem-vindo à nova aliança. Fechando tudo, a antiga aliança restringiu o acesso ao lugar santíssimo. O lugar santíssimo era o lugar de adoração mais profundo a Deus, onde havia o sacrifício. E quando Jesus pagou um preço por nós, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. E agora, o lugar santíssimo é o lugar que todos aqueles que creem em Cristo Jesus têm acesso. Você pode entrar no lugar mais profundo de adoração a Deus através de Jesus Cristo. Eu não sei como você tem enxergado a sua vida espiritual, se você tem se considerado uma pessoa fria, uma pessoa sem vida, mas eu deixo lhe falar uma coisa: a porta do Santo dos Santos está aberta, porque quando Deus olha para você, Ele olha para a figura do Filho dele que está sobre a sua vida. Enquanto o nosso ministério de louvor adora, eu queria convidar você a meditar nessa palavra. E se você sentir Deus falando profundamente ao seu coração a respeito de tudo isso, se você precisa dar um passo para viver essa nova aliança, eu queria convidar você a vir aqui à frente. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de saber quem entre nós, nesse momento, está entregando a sua vida ao Senhor Jesus, dizendo: eu quero que tu sejas o Senhor da minha vida. Temos 2 decisões, 3 decisões. Uma salva de palmas.
Igreja e meus amados irmãos que estão tomando essa decisão nessa noite, eu queria que vocês repetissem uma oração comigo. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Você que está retornando para a casa do Senhor também, você que percebeu que estava andando distante dos caminhos de Deus e nesse momento você realmente quer voltar a essa aliança preciosa com Jesus, ore também conosco. Toda a igreja repita: Senhor Jesus, eu recebo a Tua graça, o Teu amor, o Teu perdão. Eu reconheço que sou falho, que sou pecador e que preciso de Ti. Eu Te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu sou um filho amado do Senhor. Dê uma forte salva de palmas, igreja. Celebre ao Senhor pelas novas decisões. Aleluia! Pessoal, estamos terminando. Eu peço agora que todos os supervisores desçam e todos os aniversariantes do mês de junho também desçam, tá? Todos os aniversariantes do mês de junho desçam e todos os supervisores. Vocês não saiam daqui, tá? A Tânia Pereira agradece a Deus por bênçãos recebidas. O Ederaldo, ele agradece a Deus pela família dele. Hoje ele está completando 9 meses de casado, tá? E a coordenação Anjo de Resgate agradece a Deus pelo aniversário da Vanessa Trindade e do Arthur. É o Arthur? Arthur Nascimento, é isso? Arthur ali fazendo aniversário. Você que fez aniversário em junho, desça. Nós vamos agora agradecer a Deus pela sua vida, tá? E todos os supervisores também. Os supervisores ficam atrás. Vem para cá vocês para frente. Os supervisores vão ficar atrás, né? Os aniversariantes vão ficar aqui na frente. Todos os supervisores, tá? Os supervisores estão aí? Tá todo mundo aí? Todos os supervisores. Vamos lá. Lembrando que hoje não tem o nosso Conexão lá em cima, tá bom? Você vai ver o que vai acontecer na Conexão. Muita coisa nova. E a gente vai agora encerrar, agradecer a Deus. O culto inicia logo de imediato, tá? Quem pretende ter uma semana inesquecível, levante o braço aí. Então, quando você ora, Deus intercede pelas suas causas. Erga a sua mão aos céus e vamos agradecer pelos aniversariantes. Pai, obrigado por cada vida que no mês de junho aniversariou. É uma dádiva que tens concedido à nossa igreja. Temos pessoas tão especiais. Possas continuar zelando, cuidando, protegendo e abençoando eles e as suas famílias. Que eles possam sempre comemorar datas de aniversário junto conosco. Que as suas vidas sejam realmente exemplos, referências para a nossa geração. E que a nossa igreja entenda isso, dizendo para eles ao final da minha oração: parabéns. 1, 2, 3. Parabéns. Pessoal, nós queremos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, pela sua vida. Nós vamos agora saudar o Senhor de uma forma bem diferente. Vamos lá, preparados? Somos? Qual o nosso propósito? Em 2016, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus são com todos aqueles que vão dar o abraço mais gostoso nessa pessoa do lado aí. Uma semana rica para a sua vida, uma semana próspera de bênçãos, uma semana de triunfo, de conquista, de muitas vitórias e de muitos testemunhos, em nome do Senhor Jesus.
uma reunião de célula abençoada, um discipulado abençoado, um culto domingo que vem abençoado, um trabalho abençoado, uma faculdade abençoada, um passeio abençoado. O que você fizer vai ser abençoado em nome de Jesus.